O ano era 1918 e o fim de um grande evento marcava o mundo. Logo após o desfecho da Primeira Guerra Mundial, as ruas da nação alemã não eram como hoje em dia. Depois de abrir mão de 13% do seu território e ter a sua força bélica estritamente controlada, a Alemanha vivenciava uma grande crise econômica e social. Era um país derrotado, arrasado. Mas o que ninguém imaginava é que talvez esse era apenas o começo de uma história que mudaria o mundo para sempre. A integridade do país andava em cordas bambas, e o povo desempregado e sem esperança procurava algo, ou melhor, alguém para acreditar. 2 anos depois, em 1920, o movimento viu na desgraça alemã uma oportunidade de crescer. Nascia ali o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. E como você vai ver já já, de socialismo não tinha nada. Na verdade, esse movimento, fruto de um complexo contexto pós-guerra, se apoiava especialmente em 3 premissas: o antissemitismo, o antiliberalismo e o anticomunismo. Pouco tempo depois da fundação, Adolf Hitler assumiu o comando do partido. Soldado da Primeira Guerra, Hitler entraria em cena para reafirmar os valores do grupo e radicalizar ainda mais a defesa e implementação dessas ideias. Surgia assim o movimento nazista. Então, o que é o nazismo? O nazismo surgiu como um caminho para unir os chamados alemães de raça pura e tornar a nação cada vez mais forte perante todo o planeta Terra. E foi com toda essa propaganda de transformação do país e ascensão da raça ariana que o partido adentrava o governo pouco a pouco. Durante a República de Weimar, em 1932, eles receberam 38% dos votos para o parlamento. Era o maior e mais poderoso partido alemão. Um ano depois, Hitler seria nomeado chanceler pelo presidente, depois de um acordo realizado pelos partidos conservadores da época. Mas o golpe definitivo da democracia alemã viria mais tarde, quando um incêndio de grandes proporções atingiu o Reichstag, a sede do parlamento, em um ato isolado de um jovem holandês contra a ascensão dos nazistas. Hitler usou a oportunidade para fechar o cerco contra os seus adversários, usando como desculpa a tão conhecida ameaça comunista que perpetua tantas histórias políticas pelo mundo. Nos meses seguintes, ele daria passos cada vez maiores para a consolidação da ditadura nazista, se autonomeando presidente, chanceler e líder alemão no poder até 1945. Perseguindo judeus, homossexuais, ciganos e comunistas, o Holocausto levaria à morte de milhões de pessoas. Tudo isso apoiado em uma narrativa com o teor de salvação da nação alemã, mas onde também, para Hitler, o único caminho de sucesso do país era o genocídio. Isso porque salvar essa nação e trazer o seu triunfo para o mundo só seria possível trazendo também a ascensão da única raça vista como pura e digna, a raça ariana alemã. Era a reafirmação das premissas defendidas pelo movimento, o antissemitismo e o anticomunismo, guiados pela defesa ferrenha da supremacia racial. Tudo isso em uma ditadura nazista fortemente militarizada. Mas uma coisa a gente se pergunta hoje em dia: ninguém na Alemanha questionava tudo o que estava acontecendo? Sim, como em toda história, também existem outros lados. E nesse caso, o autoritarismo não permitia tanto sucesso. Mas uma estratégia foi protagonista na conversa com a massa alemã da época e pode explicar muita coisa. Durante anos, os nazistas já vinham trabalhando algo que seria marcante em sua história e que é pauta até os dias de hoje: a propaganda. Existindo para além de enaltecer o regime, prometer uma melhora econômica, enaltecer a superioridade germânica e pintar a figura do líder como um salvador da nação, esses materiais buscavam crucificar o outro lado da moeda, especialmente a comunidade judaica. Eles eram constantemente retratados como ameaças para o progresso e para a saúde do povo, em cartazes, discursos, rádios e até filmes. Dá pra ver onde isso ia dar, né? Essa construção gradual da narrativa nazista, através da constante repetição de teorias conspiratórias, movimentou uma parte da população alemã a considerar justificável e até apoiar a perseguição contra as minorias. E para finalizar a definição do nazismo, no espectro ideológico, é preciso entender mais uma coisa: o nazismo é um tipo de ideologia fascista. Isso porque tem uma série de características comuns a esses movimentos, como o autoritarismo,
a concentração total de poder, a glorificação total de um líder, a exaltação da coletividade nacional, a expansão territorial e até o controle dos meios de comunicação. É como se o nazismo fosse uma manifestação de algo mais geral, o fascismo, mas com suas particularidades que fazem dele o que ele é. Nesse caso, o racismo, a xenofobia, o nacionalismo e o antissemitismo. Essa primeira categorização já citou o nazismo na extrema-direita, onde o conservadorismo e a repulsa por objetivos igualitários são valores centrais. E para não deixar confusão, o nazismo também não se trata de um movimento liberal, muito pelo contrário. Ele é antiliberal da mesma forma que é anticomunista. Apesar da grande centralidade do Estado e do nome do partido nazista como nacional-socialista, o nazismo nunca teve nada de comum com a doutrina teorizada por Marx e Engels. Pelo contrário, em seu livro, Hitler deixa claro sua oposição dura aos ideais da esquerda. No capítulo A Luta contra os Vermelhos, ele afirma que a sua linha de pensamento nasce de um sentimento de verdadeira aversão ao caráter igualitário comunista universal, onde a supremacia pregada pelo seu governo não tinha oportunidade de crescer. Acontece que, na época, o socialismo estava em alta na Europa. Por isso, os nazistas acharam que seria uma boa ideia utilizar esse nome para atrair o voto dos operários e trabalhadores. Era uma estratégia de campanha. Acredita? Assim, o nazismo continua sendo um movimento de direita e pró-capitalismo. Prova disso foi a preservação dos direitos à propriedade privada, ao acúmulo de riquezas e a transações comerciais. Hitler procurava construir um novo tipo de sociedade capitalista, porque acreditava que o liberalismo era fraco e ineficiente. Segundo o pesquisador Bertano de Oliveira Souza, Hitler defendia um partido e um Estado nacionalistas e racistas. Diferentemente do socialismo, sua interpretação da história não era social, mas racial. Nem pretendia estender os ideais de inclusão e igualdade social a todos, apenas à raça germânica. Aos outros, caberia a extinção pela guerra. Por mais absurdo que pareça, as ideias de Hitler infelizmente não morreram junto com ele. O chamado neonazismo nasceu com uma derrota do antigo regime após a Segunda Guerra Mundial. Apesar do nome novo, esses grupos conservam em seus ideais premissas tradicionais do espectro de origem, como o forte nacionalismo, a xenofobia fruto da ideia de supremacia racial, o próprio antissemitismo, o anticomunismo e diversos outros discursos de ódio, como a homofobia e a misoginia. Fortalecida em diversas partes do mundo, como na Europa e até nos Estados Unidos, o neonazismo também tem suas células sendo cultivadas aqui no Brasil. De 2015 até 2022, foi mapeado um aumento de mais de 60% no número de organizações neonazistas no país. Segundo o monitoramento feito pela pesquisadora Adriana Dias, em 2022 existiam 1.117 grupos atuando e colocando em prática essa ideologia política nas redes sociais e também na atuação presencial. Em 4 anos, o número de registros de violações pró-nazistas no país saltou. Em 2019, foram registradas 24 ações, crescendo para 35 em 2020 e atingindo o maior pico até o momento de 67 em 2021. Já em 2022, o número se aproximou em 43 ações apenas nos 6 primeiros meses do ano. Esses dados reúnem diversos momentos como eventos de inspiração nazista, vandalismos, pichações, profanação de lápides e propaganda antissemita. E nunca é tarde para lembrar, apologia ao nazismo é crime. E você, ainda tem dúvidas sobre como acontece algum movimento político pelo mundo? Deixe aqui nos comentários a sua sugestão, porque a Politize te explica tintim por tintim. Não deixe de conferir os outros vídeos da nossa playlist. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima!